Milionário convidou a empregada de brincadeira, mas quando ela chegou, como uma deusa, todos ficaram chocados. O salão inteiro parou. O que ela revelou naquela noite desmascarou a elite e deu início à queda de um dos maiores impérios do país. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. As risadas vinham abafadas pela porta de vidro fosco. Marcela segurava a bandeja com 2 xícaras de café e um copo d'água, a mão direita firme, embora o frio do ar-condicionado lhe arrepiava os braços nus. O relógio marcava 14 horas. Era para ser uma entrega rápida, mas havia algo de errado naquele riso. Ela empurrou a porta com o ombro, forçando o equilíbrio da bandeja, e entrou na sala oval, onde 5 homens engravatados e 2 mulheres em saltos altos cercavam a mesa de mármore. O ar estava carregado de cinismo e perfume caro. Marcela, disse Eduardo Lemos, o sócio mais jovem da holding, em tom alto demais para ser cordial. Justo quem a gente precisava. Ela caminhou até ele sem sorrir. Café com pouco açúcar, senhor Eduardo. Ah, sempre perfeita, ele comentou, olhando ao redor. Os outros sorriam como se assistissem a um número ensaiado. Mas me diga, Marcela, vai vir na festa da firma, né? O silêncio caiu como uma lâmina. Ela parou por um segundo, tentando entender o que ele acabava de dizer. Ele olhava fixamente, com aquele brilho debochado nos olhos. Perdão? A festa. Sexta. Sabe como é? A comemoração anual. Todos os departamentos estão convidados. E claro, não seria a mesma coisa sem a nossa musa da recepção. As risadas vieram como uma rajada. Uma das mulheres soltou um "Ai, meu Deus!" entre dentes. Um dos diretores mordeu a caneta para esconder o riso. Marcela manteve o olhar baixo, mas firme. Um músculo no maxilar pulava. Claro. Se todos os setores forem convidados, então... Respondeu com calma, deixando a bandeja sobre a mesa. Estarei lá. O silêncio que veio depois foi diferente. Desconfortável. Eduardo arqueou uma sobrancelha, surpreso com a resposta. Marcela se virou e saiu antes que o gosto amargo da humilhação subisse à garganta. Assim que a porta fechou, os comentários recomeçaram. Você ouviu isso? Ela vai mesmo. Alguém precisa avisar que não é um baile beneficente. No corredor, ela caminhava como se flutuasse, cada passo uma contenção. Entrou no banheiro e trancou a porta. Suas mãos tremiam. A primeira lágrima caiu antes que pudesse alcançá-la. No espelho, o reflexo mostrava algo que ela mesma evitava olhar há tempos. Cabelos presos com simplicidade, blazer neutro, olhos fundos de cansaço, mas vivos, muito vivos. Ela pegou o celular e ligou. Rê, você pode falar? Do outro lado da linha, a voz da irmã veio rápida, preocupada. Aconteceu alguma coisa? Marcela respirou fundo. A raiva, a vergonha e uma pontada de ironia se misturavam na voz. Me convidaram para a festa da empresa, com todas as aspas imagináveis. Riram. Acham que eu jamais apareceria. E você vai? Não sei. Acho que não. Pausa. Depois, firmeza. Então vai. Renata, você não entendeu. Eu entendi, sim. E é por isso que você tem que ir. Porque eles acham que você não vai. Porque eles acham que você não pode. Vai, Marcela. Vai para ser você. Doa a quem doer. Naquela noite, Marcela voltou para casa em silêncio. Tirou os sapatos e caminhou direto para a pequena estante no canto da sala. A foto da formatura em letras, tirada anos antes na Bélgica, ainda estava lá. E atrás dela, dobrada, a carta de agradecimento da Associação de Imigrantes que ela havia ajudado a alfabetizar. Para Marcela Andrade, por nos dar palavras quando o mundo só oferecia silêncio. Ela fechou os olhos. O peito doía, não de tristeza, mas de algo que ela não nomeava fazia tempo. Orgulho, raiva, fome de justiça, talvez tudo isso junto. Ela ligou para Renata novamente. Você ainda tem contato daquela costureira?
A que fazia os vestidos para o coral da escola? Do outro lado, a irmã sorriu. Já mandei mensagem. Você vai precisar de um vestido, mas também de coragem. Tá pronta? Marcela respirou fundo. Tô. Vamos pra guerra. O corredor do 24º andar era longo, mas Marcela já decorara cada detalhe dele. Os tapetes cinzas, os quadros corporativos sem alma, o vidro fosco com o logotipo dourado da holding. Caminhar ali sempre exigira algo mais do que passos. Exigia silêncio, contenção, uma presença invisível. Ela já ouvira comentários suficientes para decorar o script da humilhação velada. Nossa, ela fala bem para alguém da recepção. Ou então, Marcela, você já pensou em fazer um curso? Quando, na verdade, ela possuía 2 diplomas e falava fluentemente francês, inglês e espanhol. Nunca dissera nada. Não por medo, mas por uma decisão tática. Ninguém se desarma diante de uma mulher que permanece calma. Mas naquele dia, enquanto sentava no banco do metrô, segurando a alça da bolsa com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos, algo estalava por dentro. As palavras de Eduardo, a risada arrastada de Viviane ecoando de fundo, tudo aquilo revisitava pequenas cicatrizes enterradas há tempo demais. 2 anos antes, ela entrara atrasada na sala de um dos gerentes porque havia ficado presa ajudando uma faxineira que havia se machucado no elevador. A reunião já tinha começado. Um dos coordenadores murmurou com a pasta aberta na mão, atrasada e ainda com cara de quem quer participar da conversa. Ela apenas entregou os papéis, ignorando o comentário. Mais tarde, ouviu dele outra pérola. Gente como você devia ficar feliz só por estar aqui dentro. Marcela respondeu com um sorriso educado e anotou a frase. Não em papel, mas no corpo, onde ela doía mais. Em outra ocasião, ouviu sem querer uma diretora de RH dizer que não se sabia de onde aquela Marcela tinha saído, mas tinha uns traços finos, talvez descendência europeia, o que a salvava um pouco. Marcela passou a usar batons mais neutros. Prendia o cabelo de modo a suavizar os cachos. Tudo em nome da invisibilidade funcional. De volta ao presente, no sofá da casa de Renata, as duas tomavam chá de hibisco e bolacha de água e sal. Ele te chamou na frente de todo mundo? Sim, aparentemente sou parte do entretenimento da elite agora. Ele fez isso de propósito, Marcela. Claro que fez. Eles riram, todos, como se fosse uma aposta. E o que você vai fazer? Marcela olhou para a xícara. Ainda não sei. Renata recostou no sofá, cruzou os braços. Sabe o que é pior? É que você esconde tudo o que sabe, como se tivesse que pedir licença para existir. Não é tão simples assim. É sim. Eles não sabem quem você é porque você também parou de se lembrar. Na estante da sala, havia um porta-retrato. Nele, Marcela com um grupo de mulheres usando véu, sorrindo com livros nas mãos. Bélgica. Projeto Elan. Ela havia coordenado aquilo durante 2 anos. Tinha feito relatórios, viajado para conferências, dado palestras e agora servia café. Lembra do dia que eu recebi a carta do Instituto Francês? Perguntou quase num sussurro. Claro que lembro. Você chorou 4 horas seguidas. E depois viajou com uma mochila e um francês arranhado. Voltou fluente e com um projeto premiado. Marcela sorriu breve. Eles não sabem disso, nem sonham. Então mostre, vá à festa, use um vestido elegante, fale francês se quiser. Dance, olhe nos olhos, seja quem você é, Marcela, porque eles apostaram na sua ausência. Marcela não respondeu de imediato. Apenas se levantou, caminhou até a estante, pegou uma pasta fina de couro. Dentro dela, recortes de jornal, certificados e uma cópia da carta que recebera da Comissão de Direitos Humanos de Bruxelas. Pela sua capacidade de enxergar os invisíveis. Eles não vão entender nada, Rê. Vão achar que é invenção. Deixa que a verdade cuida disso. No dia seguinte, Marcela chegou ao trabalho no horário de sempre. Mas havia algo diferente em sua expressão. Não sorria como de costume. Não se curvava nos cumprimentos.
Eduardo passou por ela no corredor. Olhou por cima do ombro como quem não esperava que ela ainda estivesse ali. Ela apenas respondeu com um leve aceno. Nos bastidores, os comentários continuavam. Você viu que ela confirmou presença? Aposto que vai vir de jeans. Ou com aquele terninho cinza que ela vive usando. Marcela ouvia tudo, sem um músculo do rosto tremer. Na pausa para o almoço, sentada sozinha no refeitório, ela escreveu algo num caderno antigo, de capa marrom. Não é sobre vingança, é sobre recuperar espaço, sobre não ser coadjuvante na própria história. Ao fechar o caderno, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Pela primeira vez em anos, ela sentia que estava prestes a desafiar algo maior que apenas um grupo de arrogantes engravatados. Ela estava desafiando a lógica do apagamento e estava pronta para ser vista. O barulho da máquina de costura parecia um coração nervoso, rápido, constante, metódico. O tecido azul marinho deslizava sob as mãos de Dona Dalva, que franzia os olhos a cada ponto. Na cadeira ao lado, Renata observava com os braços cruzados, enquanto Marcela segurava firme a fita métrica contra o busto. Você quer que fique justo ou apenas estruturado? Perguntou Dalva, com uma caneta presa no coque grisalho. Elegante, sem parecer que estou tentando impressionar. A voz de Marcela saiu mais baixa do que queria. Impossível não impressionar, minha filha, retrucou Dalva, já com o alfinete na ponta da língua. Seu porte já fala por si. Marcela não respondeu. Olhava para o espelho com desconfiança. Ainda via a recepcionista. Ainda se via como a mulher que abaixa os olhos e agradece por um bom dia, dito com desprezo. Renata se aproximou e ajustou o tecido nos ombros da irmã. Eles acham que você vai aparecer com um terninho velho ou um vestido alugado mal passado. Mal sabem que vão levar uma rasteira estética e moral. Sem falsa modéstia. Isso aqui é uma guerra de linguagem. E roupa também fala. Marcela respirou fundo. A cada prova, sentia-se mais exposta. Não era sobre o vestido. Era sobre permitir que a própria luz saísse do esconderijo. No fundo da sala, Dona Dalva cantarolava uma canção antiga de Clara Nunes. A suavidade da melodia parecia contradizer o que aquela tarde carregava. O prenúncio de uma batalha. Na sala da cobertura da holding, Eduardo Lemos segurava uma taça de vinho, enquanto Viviane olhava os modelos do buffet para o evento de sexta. A tela do tablet mostrava salmões sobre cama de aspargos, taças de espumante e decorações minimalistas com tons dourados. Vai ser tudo impecável. A imprensa vai cobrir e o ministro confirmou presença, disse Viviane, sem tirar os olhos da tela. Ótimo! E os convites dos departamentos operacionais? Foram todos, inclusive aquele da recepção. Eduardo riu com o canto da boca. Jura que ela vai ter coragem? Parece que sim. Ouvi dizer que ela confirmou. Viviane largou o tablet e o olhou diretamente, irritada. Eduardo, fala sério. Você só fez aquilo para descontrair, né? Óbvio. Aquilo foi um gesto de boa vontade, vai. Quis integrar a plebe. Se ela realmente aparecer, isso vai pegar mal. Uma coisa é ter diversidade, outra é misturar as coisas demais. A voz dela soava natural demais, como quem expunha o tempo todo esse tipo de pensamento. Relaxa, mesmo que apareça, ela não vai se destacar. Essas pessoas têm vergonha de existir. Não tem presença. Viviane assentiu, mas guardou a inquietação. Marcela, em casa, retirava fotos antigas de uma caixa guardada no fundo do armário. Algumas da época em que estudava na Bélgica, outras do projeto com imigrantes árabes e africanos. Em todas havia uma constante. Ela sorria pouco, mas seus olhos estavam cheios. Ela separou 3 fotos e colocou dentro de um envelope. No quarto ao lado, Renata testava maquiagens antigas. Você vai querer que eu vá com você? Não. Tem certeza? Eu preciso fazer isso sozinha. Renata entrou no quarto com os olhos marejados.
Eles nunca imaginaram que a garota que servia café falava francês melhor que metade dos embaixadores. Porque eu nunca dei espaço para eles saberem. E por que não? Porque eu me acostumei a sobreviver em silêncio. Então chegou a hora de fazer barulho. Na empresa, as conversas se tornavam mais sussurradas conforme a data se aproximava. Ela ainda vem? Aposto que não vai ter coragem. Se aparecer, vai ser o mico do ano. E se ela surpreender? Surpreender com o quê? Com um vestido comprado em 12 vezes? Marcela ouvia e engolia seco. Na quarta-feira, 2 dias antes da festa, recebeu um e-mail, convite formal. Assinado pelo setor de eventos da empresa. Ela leu devagar. Confirmou presença com um clique e depois arquivou o e-mail. Na última prova, Dona Dalva ajeitava os acabamentos finais. Eu te conheço desde quando era menina, Marcela. Sempre com os livros no colo e uma dignidade que dava gosto. Agora você vai andar entre lobos. Mas olha aqui, disse apontando para a barra do vestido. Essa costura aqui sou eu te protegendo. Marcela sorriu pela primeira vez naquele dia. Obrigada, Dalva. Vai deixar eles sem saber o que dizer. Vão olhar para você e perceber que nunca entenderam nada. À noite, Marcela passou um creme no rosto. Cortou as pontas do cabelo. Organizou a pasta com documentos. Não era para mostrar. Era para lembrar a si mesma. Sentou na cama. Abriu o caderno marrom. Faltam 2 dias. Se eu tremo, não é de medo. É da força que estou contendo há anos. Fechou os olhos. O dia estava chegando. O hall de entrada do Hotel Prado Imperial estava revestido de mármore branco, com colunas iluminadas por luzes âmbar e garçons circulando com bandejas de champanhe francesa. O som ambiente era de jazz instrumental, o suficiente para cobrir os cochichos, mas não os disfarçar por completo. Uma fileira de convidados se aglomerava próximo à entrada do salão principal, onde uma estrutura translúcida, em formato de cubo, centralizava o espaço. Dentro dele, uma árvore seca estilizada simbolizava a raiz do crescimento corporativo. Tudo milimetricamente instagramável. E ainda assim, naquele universo cuidadosamente montado, havia uma tensão pairando. Alguém viu se ela chegou? Murmurou Clarice, uma das coordenadoras do setor jurídico, ajustando o brinco de pérola. Não vai vir. Claro que não, respondeu um analista ao lado, servindo-se de uvas caramelizadas. Esse tipo de gente não se mete onde sabe que não pertence. Eduardo Lemos caminhava entre os grupos com um sorriso automático. Seu blazer azul petróleo, feito sob medida, contrastava com a expressão inquieta. Procurava não demonstrar, mas estava atento à porta. Viviane, em um vestido vermelho colado ao corpo, notou. Ela não vem, disse, segurando sua taça. Você fez aquilo como piada, lembra? Não precisa se preocupar. Nem estou. Só achei que fosse engraçado. Viviane percebeu algo. Uma hesitação. Um incômodo que ele não assumiria nem sob tortura. Às 8 horas da noite, o porteiro do salão se movimentou. Uma convidada diferente se aproximava. Não havia salto alto nem vestido escandaloso. Apenas uma mulher que andava com firmeza. Elegância contida. Força silenciosa. A barra do vestido azul marinho cortava o ar com leveza. O tecido não brilhava, mas absorvia as luzes ao redor como se fosse feito para destacar a pele de Marcela, que reluzia discreta, serena, inquestionável. Os primeiros olhares vieram como golpes de vento. Uma pausa no som do ambiente pareceu real, como se o jazz tivesse se calado por um segundo. Marcela parou na entrada, olhou calmamente para o salão e deu 2 passos à frente. Um fotógrafo posicionado na entrada, achando que ela era alguma personalidade que ele não reconhecera de imediato, clicou. Depois, mais um clique e outro. A câmera reconhecia a presença antes do cérebro. Clarice, que minutos antes zombava, engasgou com a uva. Meu Deus, é ela. Aquela é? Cochichou outro funcionário. É, a secretária. Mas ninguém conseguia usar esse termo agora com naturalidade. Marcela caminhou.
Cada passo fazia um grupo se calar. Ela cumprimentava com o olhar, sem curvar a cabeça, sem pedir licença. Não havia arrogância, havia consciência. Cada gesto revelava anos de contenção desfeitos num desfile silencioso. Viviane arregalou os olhos, olhou para Eduardo. Ela veio mesmo. Ele não respondeu, apenas observava. No canto do salão, o jornalista cultural Gustavo Ferraz ajeitava o microfone para o início da transmissão ao vivo. Ao notar a movimentação, inclinou-se para o cinegrafista. Foca ali, tem algo fora do script chegando. Marcela parou diante da mesa de recepção, pegou sua taça com discrição e agradeceu à funcionária, que sorriu como se estivesse diante de uma artista. Que vestido maravilhoso! Disse a moça, genuinamente. Obrigada. É feito à mão. No centro do salão, uma pequena multidão começou a se aproximar, fingindo desinteresse. Alguns tentavam disfarçar o espanto. Outros sorriam como quem quer se desculpar por algo que nunca admitiu. Achei que ela nem fosse vir, disse uma gerente de marketing baixinho. E ainda por cima veio com essa postura de... Hesitou. Diva silenciosa, o chefe do setor financeiro, que outrora zombara de sua cara de estudante, virou a cabeça discretamente, sem coragem de encarar. Sabia que ela se lembrava. Gustavo, o jornalista, se aproximou com naturalidade. Desculpe interromper, você é Marcela Andrade, certo? Ela olhou, avaliou, assentiu. Já ouvi falar de você. Muito, aliás. O projeto Elan. Os relatórios na conferência de Bruxelas. Nunca imaginei que trabalhava aqui. Eu também não, por muito tempo. Se não for incômodo, posso fazer uma pergunta rápida? Uma curiosidade pessoal mesmo. Marcela permitiu com um aceno de cabeça. Como alguém com seu histórico está nesta empresa, nessa função? Ela pensou por um instante. Sorriu, suave. Porque por muito tempo preferia a paz do anonimato à violência do confronto. Mas isso tem prazo. Ele agradeceu, impressionado. Se afastou murmurando, isso aqui vai render matéria. Na outra ponta do salão, Eduardo se mexia no lugar como se estivesse sob um holofote. Sentia o peso das palavras mal calculadas, de todas as piadas, de todos os olhares condescendentes que dera ao longo dos anos. Marcela cruzou o salão até uma mesa lateral. Pegou uma das fotos que estavam em um mural corporativo e observou por alguns segundos. Era um painel com imagens de ações de responsabilidade social da empresa, crianças segurando livros doados, fotos em comunidades. Ela se virou para uma funcionária ao lado. Interessante. Em nenhuma dessas campanhas os colaboradores da base foram convidados. A moça tentou sorrir, constrangida. Acho que não era política da empresa, pois deveria ser. Em poucos minutos, sua presença já criava rachaduras. As conversas mudaram de tom. Os olhares já não eram só curiosos. Alguns eram culposos, outros fascinados. Viviane caminhou até Eduardo bufando. Isso tá saindo do controle. Não sei do que você tá falando. Ela virou atração. Tá vendo? As pessoas estão em volta como se ela fosse alguém. Talvez seja. Como é? Nada. Viviane apertou a taça com tanta força que o cristal quase trincou. Marcela, agora em pé próxima à árvore central, se tornava sem querer o centro gravitacional do evento. Não por volume, mas por presença. E pela primeira vez naquela empresa, em todos os anos ali dentro, ninguém a chamava de a menina da recepção. Agora, ela era simplesmente Marcela. O painel improvisado estava programado para discutir boas práticas sociais no setor corporativo. Nada que alguém ali levasse muito a sério. Era uma formalidade, um momento ensaiado entre discursos mornos e champanhes intermináveis. Mas quando Gustavo Ferraz, o jornalista cultural convidado como mediador, subiu ao palco, algo fora do script o inquietava. Vamos começar com o previsto,
disse ao microfone, lendo os nomes dos executivos alinhados na lateral do palco. Mas antes, peço licença para um desvio, uma presença ilustre que não estava na programação. Alguns olhares se cruzaram em confusão. Eduardo Lemos estreitou os olhos. Viviane parou de mexer no celular. Existe alguém aqui hoje cuja história, sinceramente, me envergonha por ter descoberto só agora. Ela não ocupa cargos de liderança aqui, pelo menos não oficialmente. Mas sua trajetória fala mais sobre impacto social do que qualquer gráfico corporativo. Marcela, sentada no canto da segunda fileira, percebeu os olhos se voltando de novo para ela. O jornalista a encarava com respeito. Marcela Andrade. Se não for um incômodo, você aceitaria compartilhar com a gente um pouco da sua experiência no projeto Elan? O nome do projeto ecoou no salão como uma palavra estrangeira, e para quase todos era. Ela hesitou. O tipo de hesitação de quem aprendeu a medir cada gesto, mas se levantou. Não havia mais recuo. Caminhou até o palco sob um silêncio que crescia a cada passo. O microfone lhe foi entregue. Ela o segurou com uma leve firmeza. Não havia script, não havia ensaio. Havia apenas verdade. Boa noite, disse, e sua voz preencheu o salão com sobriedade. Sou Marcela Andrade. Trabalho nesta empresa há 6 anos, mas antes disso, coordenei um projeto de alfabetização para imigrantes na Bélgica, chamado Elan. O projeto começou com 7 mulheres que não sabiam ler nem escrever em seus próprios idiomas. O murmúrio cessou. A sala mergulhou num silêncio involuntário. Era 2015. A crise migratória estava no auge. A maioria dos refugiados era tratada como estatística, não como gente. Mas ali, naquele porão de centro comunitário, a gente se olhava nos olhos. Aprendíamos juntas. Eu ensinava letras. Elas me ensinavam resistência. Os olhos de Marcela passeavam pela plateia com firmeza. Ninguém desviava o olhar agora. Com o tempo, o projeto cresceu. Conseguimos uma verba mínima da Comissão Europeia. Estabelecemos parcerias, treinamos voluntários. Em 2 anos, 312 pessoas foram alfabetizadas. Mulheres, homens, crianças que nunca haviam segurado um lápis. Ela fez uma pausa, respirou. Voltei ao Brasil depois disso. Precisava cuidar da minha mãe que estava doente. O projeto ficou nas mãos de quem formei e continua vivo até hoje, coordenado por ex-alunas. Uma breve salva de palmas começou timidamente em um canto e se espalhou como fogo em palha seca. Mas ela levantou a mão, interrompendo gentilmente. Não estou contando isso para ser aplaudida. Estou contando porque às vezes quem parece invisível carrega mundos inteiros nas costas. E talvez seja hora de rever quem escolhemos ouvir e quem escolhemos ignorar. Os aplausos que vieram depois não foram protocolares. Foram desconcertados, tocados, reais. Na lateral do salão, Eduardo permanecia imóvel, os olhos cravados nela. As palavras, embora serenas, lhe soavam como estilhaços. Tinha certeza de que já a ouvira falar francês com clientes. Mas nunca perguntara por quê. Nunca soubera nada. Viviane não aplaudia. Segurava o celular escrevendo algo frenético no WhatsApp. Marcela devolveu o microfone ao jornalista e saiu do palco com a mesma leveza com que entrou. Mas agora o ambiente era outro. As conversas tomavam um tom mais baixo, mais contido. Havia admiração, mas havia também vergonha. 2 executivos do setor de compliance se aproximaram para cumprimentá-la. Um diretor de marketing tentou fazer uma piada elogiosa e recuou diante da expressão firme dela. Uma analista jovem segurou a mão de Marcela e disse com os olhos cheios, "Obrigada por existir." Na cobertura do evento, um corte rápido da fala de Marcela já circulava nas redes. O vídeo, de 43 segundos, com a legenda "Quando a funcionária invisível cala a elite com uma história real", começava a viralizar. No fundo do salão, Gustavo conversava com o cinegrafista.
Isso aqui vai explodir amanhã. Já está explodindo. Olha os comentários. O vídeo mostrava a fala sobre as mulheres alfabetizadas. Centenas de curtidas, frases como "Essa mulher é gigante", "A verdadeira elegância está aqui", "Quero um filme dessa história". Outros exigiam saber por que ela ocupava uma função administrativa. Marcela ainda não sabia da repercussão, mas sentia na mudança do olhar das pessoas, no silêncio reverente que agora lhe davam passagem. Caminhou até o jardim interno do salão. Precisava de ar. A noite estava fresca. As luzes da cidade distantes refletiam nos vidros ao redor. Pegou o celular, 10 mensagens de Renata. Vi tudo. Estou chorando. Você mudou o jogo. Marcela sorriu. Pequeno, contido, mas verdadeiro. Por fim, sentou em um banco de madeira entre vasos de lavanda e samambaias ornamentais. Uma sensação estranha a invadiu. Como se, após anos inteira, estivesse sendo vista pela primeira vez. Ela não sabia o que viria a seguir, mas algo, definitivamente, havia começado. O sol ainda nem havia rompido completamente o céu, quando o nome de Marcela Andrade já figurava entre os assuntos mais comentados do país no Twitter. Vídeos da sua fala na festa da empresa, editados por usuários anônimos e perfis ativistas, ganhavam milhares de curtidas e compartilhamentos por hora. Em um deles, a frase "Quem parece invisível carrega mundos inteiros nas costas" aparecia em letras brancas sobre a imagem congelada de seu rosto firme. O fundo, um remix suave de piano com toques de jazz, emoção embalada para viralizar. Às 7 horas, a matéria do jornal matinal estourou. A mulher ignorada por uma multinacional que liderou um projeto humanitário na Bélgica. Em poucas horas, diversos canais de notícias e perfis de influenciadores sociais replicavam o conteúdo, com manchetes variadas, mas uma mesma pergunta retumbando. Como alguém com tal histórico ocupava uma posição tão invisibilizada? Na sala do departamento de comunicação da empresa, o telefone não parava de tocar. A assessora de imprensa, pálida, tentava escrever uma nota de posicionamento ao mesmo tempo em que lia os comentários da imprensa. "E temos um incêndio", declarou, encarando os sócios reunidos às pressas. E sem bombeiro à vista, Eduardo entrou por último na sala de reuniões. Evitava o celular. Sabia que o nome de Marcela estava em todas as redes. Sabia que sua fala, sua presença, sua elegância desconcertante haviam virado símbolo de algo que ele mesmo jamais previra. Viviane, já no local, parecia impaciente. Usava óculos escuros dentro da sala e segurava o celular como uma arma. "Isso é um circo", disse irritada. "Estão transformando a funcionária em mártir. Influenciadores, páginas de empoderamento, gente famosa repostando. Isso vai manchar a imagem da empresa." "A imagem da empresa já está manchada", respondeu o diretor jurídico. "A omissão é visível. Não há diversidade nas lideranças. As redes estão questionando por que ela, com todas aquelas qualificações, é tratada como auxiliar." Viviane revirou os olhos. Eduardo apenas escutava. "A nota precisa ser neutra", disse a assessora. "Reconhecer o valor da funcionária, reforçar o compromisso da empresa com inclusão e dizer que será feita uma revisão interna de políticas." "Isso vai parecer oportunismo", rebateu Viviane. "E não é?" A pergunta de Eduardo caiu como um tiro abafado. Os olhares se voltaram para ele. Era a primeira vez que ele se pronunciava com algo próximo de culpa. Viviane não suportou. "Você está do lado dela agora?" "Não estou do lado de ninguém. Estou do lado da verdade. E a verdade é que ignoramos alguém extraordinário. Por anos. E você quer bater palmas para isso?" Eduardo se levantou e saiu sem responder. No corredor, o som de uma notificação o fez parar. Era uma mensagem de áudio de um contato que ele nem lembrava ter salvo. Ao abrir, reconheceu a voz de um influenciador de impacto social. "Irmão, tua funcionária fez mais pela reputação da tua empresa em 5 minutos do que tua equipe de marketing em 5 anos. Acorda."
Mas o que viria a seguir mudaria o tom da conversa. Por volta das 11 horas da manhã, Viviane entrou em uma live no Instagram. A maquiagem perfeita, o cenário montado, a indignação cuidadosamente ensaiada. "Bom dia, meus amores", começou. "Hoje eu vou falar sobre hipocrisia, sobre como algumas pessoas manipulam narrativas para se promoverem. E sim, estou falando da moça que viralizou ontem." As primeiras centenas de pessoas entraram. Comentários pipocavam na tela. Não estou aqui para atacar, mas sim para expor, porque eu conheço os bastidores e sei que essa história não é tão pura quanto parece. A Marcela pode ter feito um projetinho lá fora, mas aqui dentro sempre foi fria, calculista, e agora está usando isso tudo para se promover como uma espécie de símbolo. Oportunismo puro. Eduardo, ao ver a notificação da live, entrou no vídeo já com o coração acelerado. O estrago estava sendo feito em tempo real. Viviane continuava: "E não me venham com esse papo de empoderamento, porque quem quer crescer de verdade não se esconde por 6 anos. Ela ficou ali, quieta, esperando a chance certa para aparecer, e agora quer ser tratada como heroína. Desculpa, mas não. Isso aqui é empresa, não é ONG." O trecho foi cortado e repostado em menos de 10 minutos. As reações foram imediatas. Indignação, repúdio, piadas de péssimo gosto, comparações com vilãs de novelas. Viviane virou trending topic em segundos, por todos os motivos errados. O impacto foi ainda mais grave do que o previsto. Às 14 horas, 2 dos principais investidores da empresa emitiram notas cobrando explicações públicas. Uma das agências de responsabilidade social parceiras anunciou que estava suspendendo temporariamente qualquer colaboração. No grupo interno da empresa, funcionários começaram a comentar o ambiente tóxico, muitos revelando episódios silenciosos de preconceito que haviam vivido. Eduardo foi chamado novamente para uma reunião de crise. Lá dentro, o clima era de guerra. "Precisamos conter a repercussão imediatamente", gritou um dos sócios. "Isso pode nos custar milhões em contratos com parceiros europeus." "É isso que acontece quando a gente não escuta", disse a assessora de imprensa. "A fala da Viviane é uma bomba." "E o que propõe? Que a gente demita ela", rebateu outro. "No mínimo, um afastamento temporário e uma retratação pública. Ou a crise de imagem vai virar processo." Viviane não apareceu mais no escritório naquele dia. Eduardo, isolado na sala dele, assistia pela 10ª vez ao vídeo de Marcela. Os olhos fixos, a expressão cansada. No final da tarde, Marcela recebeu uma ligação da jornalista Marina Rangel, da Globo News. "Marcela, boa tarde. Seu nome está circulando como símbolo de uma pauta maior. Gostaríamos de entrevistá-la. Pode ser ao vivo?" Ela hesitou. "Eu preciso pensar." "Claro, mas só uma coisa. O que você fez ontem tocou o país." Marcela desligou, respirou. Estava em casa com o notebook fechado e as notificações desligadas. Tudo explodia ao redor, mas ela precisava de silêncio para pensar. No celular, Renata mandava prints, vídeos, manchetes. Marcela olhou para a tela, depois para o espelho. Não era sobre vaidade, era sobre responsabilidade. O rosto dela agora era símbolo de uma indignação antiga, e mesmo sem pedir, ela estava no centro de algo que crescia sem controle. A reunião extraordinária foi marcada para as 9 horas em ponto, mas às 8h45 todos já estavam reunidos no 30º andar. A sala envidraçada, com vista para o centro financeiro da cidade, abafando a angústia que pairava no ar. Os sócios estavam sentados em torno da mesa oval. Papéis impressos, dados de engajamento, relatórios de impacto reputacional e uma tela ligada com o painel de métricas em tempo real. Cada menção ao nome da empresa atrelada a Marcela acendia um alerta vermelho. A questão aqui não é apenas o que ela disse, mas o que ela representa, começou o diretor de imagem com voz seca. Ela virou o espelho de tudo o que o público acha que somos. E talvez porque somos,
murmurou a diretora jurídica, olhando de esguelha para Eduardo. O sócio mais antigo, um homem de cabelo branco e relógio suíço, bateu na mesa com a palma aberta. Estamos aqui para salvar contratos, imagem, não para discutir identidade institucional. Isso é papo de consultoria ideológica. A assessora de imprensa, sentada no canto, endireitou os ombros. Com o devido respeito, essa consultoria ideológica pode ser a única coisa capaz de evitar um boicote massivo. O público exige um gesto real e rápido. Já elaboramos uma proposta, disse outro executivo. Uma promoção imediata para Marcela, algo simbólico, supervisora de integração de comunicação interna, um cargo novo com um aumento considerável. Ela também dará uma entrevista exclusiva com perguntas previamente roteirizadas. Humaniza a imagem da empresa e encerra o ciclo. Eduardo não falou. Apenas olhava a pasta com os detalhes da proposta. Seu nome estava entre os signatários. Marcela foi chamada para comparecer à sede naquela mesma manhã. A ligação veio de um ramal desconhecido. O tom era neutro, quase administrativo. Ela aceitou. Quando chegou, foi recebida com sorrisos cuidadosos. O ambiente parecia higienizado por obrigação. Na sala de reuniões menor, 4 executivos a esperavam com café, uma pasta preta e um tablet sobre a mesa. Marcela, antes de tudo, parabéns. Sua fala na festa foi poderosa. Obrigada. A empresa gostaria de formalizar um reconhecimento, uma promoção, um novo cargo, envolver você mais ativamente em processos internos de comunicação, dar voz às pautas que você representa. Marcela não se moveu. Com que condições? Um dos homens ajeitou a gravata. Você daria uma entrevista à revista Visão, com um roteiro elaborado junto ao nosso time. Falaria sobre sua história, mas reforçando a mudança que a empresa vem implementando. Uma abordagem construtiva, sabe? Uma peça de marketing, uma reconstrução de imagem com base em fatos. Afinal, você trabalha aqui. E se nos representa, por que não tornar isso público? Marcela respirou fundo. Não havia surpresa, apenas decepção protocolar. Eu não preciso de cargo para saber quem sou, e muito menos de um microfone para validar minha trajetória. O silêncio se espalhou pela sala. Recusa formal, então? Perguntou uma mulher da equipe jurídica, já registrando algo no tablet. Recusa formal e pessoal. Ela se levantou. Nenhum deles soube como reagir. Ela já havia se tornado maior do que a proposta que tentavam lhe impor. Enquanto ela saía, Eduardo observava tudo de sua sala, através do vidro espelhado. Não sabia exatamente o que sentia, mas não era raiva, tampouco vergonha, era outra coisa. Algo que ele raramente experienciava no mundo corporativo. Respeito. Pela primeira vez, enxergava Marcela não como uma funcionária, não como a moça do café, mas como uma entidade ética, inabalável, que não se vendia nem por dinheiro, nem por holofote. E isso o desarmava. No elevador, Marcela desceu em silêncio. No bolso, o celular vibrava com novas notificações. Mensagens de conhecidos, desconhecidos, ONGs, ativistas, convites, propostas, pedidos de fala. Mas naquele momento, ela queria apenas silêncio. Precisava processar a tentativa de controle disfarçada de gentileza. Na sala dos sócios, após a saída dela, o clima era de incômodo. Temos que ser mais firmes, declarou o mesmo executivo da manhã. Se ela não aceita colaborar, ela se torna um risco. Um risco, rebateu Eduardo agora em pé. A única coisa que ela fez foi ser honesta. Quem está em risco é a nossa estrutura podre e vocês sabem disso. Cuidado, Eduardo, alertou o sócio mais velho. Você está soando envolvido. Estou envolvido com a verdade. E, francamente, já passou da hora. Ninguém respondeu, mas sabiam que algo havia mudado. A guerra silenciosa começara. O e-mail chegou às 6h14 da manhã, enviado por uma editora-chefe da revista Perspectiva.
especializada em perfis de impacto humano. O título era direto: gostaríamos de contar sua história do seu jeito. O corpo da mensagem falava em liberdade criativa, em entrevistas conduzidas com escuta ativa, sem pautas invasivas. Marcela não respondeu de imediato. Leu, fechou o notebook, tomou café em silêncio, o celular vibrava desde a véspera. Convites para palestras independentes, seminários sobre justiça social, propostas de parcerias com organizações internacionais. Mensagens de ex-colegas, desconhecidos, mulheres de periferia dizendo que se sentiram vistas por ela. Algumas choravam em vídeos curtos, agradecendo por sua existência. Renata imprimiu uma seleção das mensagens e colocou sobre a mesa da sala com um bilhete. Caso você se esqueça de quem é, leia isso. Marcela passava os olhos pelos papéis como quem observava outro idioma. Não se via como símbolo, muito menos como heroína. Não queria isso, mas também não podia negar que havia um mundo se movendo por sua causa, e talvez apesar dela. No final da manhã, ela aceitou 2 convites. Um para participar de uma mesa de discussão sobre políticas públicas em educação com o Instituto Palavra Cidadã. Outro para visitar uma escola em Guarulhos que trabalhava com alfabetização tardia de adultos. Ambos os projetos não pagavam cachê, mas tinham propósito. Na mesma semana, uma jornalista do Fantástico entrou em contato. Queria fazer uma reportagem especial com base na trajetória de Marcela, desde sua infância em Embu das Artes até o projeto Elan na Bélgica. Sua história pode inspirar milhares, disse a repórter ao telefone, mas só se você quiser. Marcela pediu tempo para pensar. Na sala de casa, abriu a caixa de sapatos onde guardava fotos antigas, papéis de imigração, cartas de ex-alunas do projeto e uma folha de jornal com a manchete: Brasileira comanda programa de alfabetização na Europa. Era de 2017. Ninguém da empresa onde trabalhava sabia disso. Nunca contara, nunca sentira que importava. Agora, importava. Marcela ligou para a repórter no dia seguinte. Podemos fazer, mas sem floreios, sem heroísmo, só a verdade. Combinado. A gravação começou numa quarta-feira chuvosa, com a equipe visitando o prédio onde Marcela cresceu. Ela apontava os degraus que costumava descer correndo, a biblioteca pública onde descobriu Clarice Lispector, os cadernos rabiscados que guardava de sua mãe, que aprendera a ler com 32 anos. Minha mãe sempre dizia: o mundo pode tirar tudo, menos as palavras que você aprende. O trecho entrou na edição final da matéria e virou um dos vídeos mais compartilhados do mês. Enquanto isso, na empresa, a equipe de comunicação lidava com o crescimento de um fenômeno espontâneo que não sabiam como capitalizar. Havia quem sugerisse uma campanha institucional usando a imagem de Marcela. Outros falavam em dar tempo para as coisas se acalmarem. Mas não havia acalmamento. Marcela foi convidada a palestrar em uma conferência sobre letramento digital e inclusão, promovida pela Universidade de São Paulo. Sua fala, articulada e pausada, foi transmitida ao vivo e comentada por professores, estudantes, jornalistas. Ela fala como quem pensa, e pensa como quem viveu, disse um professor no Twitter. Ela passou a ser procurada por veículos de imprensa internacionais. Le Monde, El País, BBC. Alguns queriam entender por que, mesmo com tudo o que fizera, ela havia aceitado um emprego de base administrativa. Ela sempre respondia da mesma forma: porque eu precisava cuidar da minha mãe, porque naquele momento era o que eu conseguia, e porque dignidade não está no cargo. Essas respostas, longe de diminuírem seu impacto, o ampliavam. A sinceridade crua tocava mais fundo que qualquer construção midiática. Mas nem tudo era fácil. Com a notoriedade, vinham também os olhares enviesados. Alguns antigos colegas de trabalho insinuavam que ela estava se aproveitando da onda. Outros diziam que antes era simpática, agora está se achando. Ela escutava em silêncio, como sempre fez.
Mas dessa vez não se deixava contaminar. Eduardo, por sua vez, assistia à ascensão pública de Marcela com uma mistura crescente de respeito e desconforto. No fundo, sabia que parte da culpa era dele, pela omissão, pela conivência, pela piada que desencadeou tudo. Mas agora ele via diferente. Via que Marcela não queria fama, ela queria presença. E havia conquistado isso sem gritar, sem atacar, apenas sendo inegavelmente autêntica. Em um fim de tarde, enquanto ela saía de uma palestra em uma escola técnica da Zona Sul, foi abordada por uma menina de tranças e uniforme puído. "Tia, posso te dar um abraço?" Marcela sorriu. "Claro. Meu pai está tentando aprender a ler. Eu vi você falando na TV e mostrei para ele. Ele disse que se você conseguiu, ele também consegue." Marcela ajoelhou. O abraço foi curto, mas profundo. Sentiu o peso do que carregava. E mesmo sem querer ser símbolo, entendeu. Já era. O relógio marcava 3h27 da manhã. Eduardo estava sentado na penumbra do escritório de casa, iluminado apenas pela luz azulada do monitor. Ao fundo, um silêncio incômodo, quebrado apenas pelo som do ventilador girando lentamente. Na tela, a reportagem especial do Fantástico sobre Marcela. Ele havia assistido 3 vezes. Na primeira, com curiosidade. Na segunda, com desconforto. Na terceira, com um aperto inexplicável no peito. E agora, pausava a cada fala, analisando trechos como quem decifra um código. Marcela falava sobre a mãe, sobre a infância, sobre os livros escondidos na bolsa escolar para não parecer nerd demais, num bairro onde ler era luxo. Falava sobre ter ganhado uma bolsa de estudos com 18 anos e embarcado para a Bélgica com o francês, decorado de CDs emprestados. "Eu não sabia se ia conseguir", dizia ela na tela. "Mas fui, porque ninguém nunca me disse que eu podia." E às vezes é nesse silêncio que a gente aprende a se empurrar. Eduardo pausou, levantou-se, caminhou até a varanda. Lá embaixo, a cidade dormia como se nada estivesse acontecendo. E ele, que sempre se achou desperto, agora percebia o contrário. Sentou-se de novo, abriu uma nova aba no navegador, procurou o nome do projeto Elan, leu os relatórios em francês, os artigos, as publicações da Comissão Europeia. O nome de Marcela estava lá, entre os responsáveis pela criação de um modelo de letramento replicado em 5 países. Fechou o notebook. Olhando o reflexo na janela, viu não um executivo de sucesso, mas um homem vazio, moldado para herdar, não para construir. Percebeu que todas as suas conquistas vinham com pedigree, e que todas as suas certezas haviam sido moldadas por privilégios tão antigos que ele nem sabia nomeá-los. Lembrou da piada do convite, do riso solto, dos comentários que nunca contestou, de como durante anos sequer soube o sobrenome dela. O desconforto virou urgência. Pegou um bloco de notas, respirou fundo e começou a escrever. No topo, em letras firmes, carta aberta, sobre o silêncio e a cegueira. Nas primeiras linhas reconhecia o erro, não o da festa, mas o estrutural, a omissão, a conivência com um sistema que desumaniza quem não se encaixa no molde. A maneira como se beneficiava de um ambiente onde Marcela precisava se esconder para sobreviver. "Nunca perguntei, nunca quis saber, porque não precisei", escreveu. A carta fluía como se ele estivesse limpando séculos de sujeira. Não havia palavras de autopiedade, havia incômodo e vergonha. Ao amanhecer, enviou a primeira versão para a assessoria de comunicação da empresa. Pediu revisão, mas deixou claro: a carta seria publicada. A resposta veio em menos de 1 hora. Fria. "Não recomendamos a publicação do conteúdo. A exposição pessoal associada à imagem institucional pode gerar ruído e desdobramentos jurídicos." Tradução: silêncio, preservar a estrutura, evitar ruídos, fingir que tudo estava sob controle. Mas Eduardo já não cabia mais naquela lógica. Convocou uma reunião com os sócios para as 9 da manhã.
Sentados novamente ao redor da mesa de vidro, os diretores analisavam os danos de reputação. Mas Eduardo foi direto. Escrevi uma carta aberta e pretendo publicá-la hoje. O sócio mais antigo foi o primeiro a reagir. Isso seria um desastre. Assumir culpa é o mesmo que admitir que a empresa falhou. Você vai abrir brecha para ações judiciais. Não é uma confissão jurídica, é uma constatação humana. Eduardo, você está emocionalmente envolvido, retrucou o diretor financeiro. Sim, estou. Pela primeira vez em anos. E isso está te levando a decisões impulsivas. Me manter calado seria seguir o padrão. Fingir que não vi, que não entendi, mas agora eu vi. E não tem como desver. O debate durou mais de 1 hora. Eduardo manteve-se firme. Disse que publicaria a carta em seu perfil pessoal, como cidadão, não como sócio. Na saída da sala, escutou sussurros, olhares trocados, mas já não se importava. Havia algo maior em jogo. E pela primeira vez, entendia o que Marcela havia feito. Ela não exigiu nada. Apenas existiu de forma tão plena que o sistema inteiro teve que reagir. Eduardo caminhou até a própria sala, abriu o notebook, releu a carta, ajustou uma vírgula, apagou um adjetivo exagerado, respirou fundo e clicou em publicar. O texto subiu às 10h35. Começava assim: Meu nome é Eduardo Lemos. Sou um dos sócios desta empresa. E falhei, não por ação direta, mas pela omissão constante. E hoje escrevo como alguém que aprendeu mais com uma fala sincera de 5 minutos do que com anos de reuniões internas. Em menos de 15 minutos, os comentários começaram a chegar. Muitos elogiaram a coragem. Outros questionaram o tempo do arrependimento. Alguns o chamaram de oportunista. Mas nada disso importava. Pela primeira vez, Eduardo sentia que fazia algo que não servia à própria imagem, servia à verdade, e isso finalmente o despertava. O post estava no ar há menos de 1 hora, quando os e-mails internos da empresa começaram a se acumular com alertas de urgente, crise de comunicação e risco institucional. O título da publicação de Eduardo era simples: Quando o silêncio já não protege, ele aprisiona, mas o conteúdo era um estouro. Em pouco tempo, sites como Nexo e Estadão começaram a reproduzir trechos da carta em reportagens com chamadas de impacto. Sócio de multinacional admite elitismo e pede desculpas a funcionária símbolo de superação. O texto não poupava a empresa, nem a si mesmo. Eduardo falava de como a meritocracia era vendida como narrativa, mas escondia barreiras invisíveis. Dizia que Marcela não precisava de cargos ou troféus, pois sua existência já era um farol de coerência. Chamava-a de a voz que obrigou um sistema inteiro a se ouvir. A repercussão foi explosiva. Nos comentários, milhares de pessoas o elogiavam, outras o acusavam de surfar na onda. Havia quem duvidasse da autenticidade da carta, mas, independentemente da opinião, ninguém passou indiferente. Na sede da empresa, os acionistas estavam em combustão. Isso é sabotagem interna, gritou um dos diretores internacionais em chamada de vídeo com voz acelerada. A imagem da holding está sendo desfigurada. Precisamos agir. Uma reunião de emergência foi convocada às pressas. Sem aviso, Eduardo teve seu acesso administrativo revogado do sistema corporativo. O crachá dourado foi recolhido. Na prática, ele fora despojado de todas as funções estratégicas. Ainda era sócio, mas apenas no papel, sem voz, sem poder. O comunicado interno saiu seco. Por questões de alinhamento de conduta institucional, o sócio Eduardo Lemos se afastará temporariamente das funções executivas. Ele leu o e-mail com o celular vibrando na mesa, uma notificação atrás da outra, entrevistas solicitadas, convites para debates, até um pedido de entrevista com The Guardian. Mas ele recusou todos. Precisava de silêncio. Ao final do dia, sentou sozinho em um banco da Praça Buenos Aires. Era um dos raros espaços em que conseguia respirar.
Apesar da agitação em torno, sentia alívio, como se, ao ser retirado das amarras do cargo, tivesse recuperado algo muito mais raro: a própria consciência. Naquela mesma noite, um número desconhecido apareceu em seu celular. Ele atendeu por instinto. Eduardo? A voz era inconfundível, sóbria, firme, sem rancor, mas com uma clareza que dispensava adornos. Marcela, disse ele num tom que parecia pedir desculpas antes mesmo das palavras. Já precisamos conversar. Ela sugeriu um café discreto em um centro cultural, longe do burburinho. Chegou pontualmente. Usava jeans escuros, camisa branca e os cabelos presos, sem maquiagem, mas com a mesma presença que causara furor dias antes. Eduardo já estava lá, visivelmente desconfortável. Obrigado por vir, disse ele, ao vê-la se aproximar. Ela assentiu. Sentou-se sem tirar os olhos dele. Por que escreveu a carta? Ele hesitou. Porque eu precisava. Porque o que eu fiz e o que deixei de fazer estava me sufocando. E porque o mundo precisava ouvir isso de mim, não de um comitê. Entendi. Silêncio. Não fiz aquilo para parecer bom, continuou ele. Fiz porque cansei de parecer algo que nunca fui. Você sempre foi aquilo, Eduardo. Você era aquilo. Mas talvez esteja deixando de ser. Isso é diferente. Ele assentiu, calado. Você sabe que para muitos a sua carta muda o jogo. Mas para mim é só um início. Um início? Sim, o início da sua responsabilidade. Não comigo, com o que você representa. Ela se levantou, pronta para ir. Marcela, ele disse quase num sussurro, você me fez ver o mundo com outros olhos. Não fui eu. Foi você que finalmente abriu os seus. Ela se virou, caminhou para fora do café. Ele ficou, ainda com a xícara cheia à frente. Nenhuma despedida, nenhuma promessa. Mas uma verdade havia sido dita ali, sem floreios. O caminho para a mudança não começa com um pedido de desculpas. Começa com a disposição de não repetir o erro. E isso, pela primeira vez, ele parecia entender. O e-mail chegou numa tarde cinzenta, com o assunto proposta de parceria, urgente. O remetente era pessoal, Eduardo Lemos. Marcela hesitou antes de abrir. Passaram-se alguns dias desde a conversa no café, mas o peso das palavras trocadas ali ainda pairava sobre ela. O corpo do e-mail era direto, sem floreios, sem vocabulário corporativo. Ele dizia que havia uma ideia, algo novo, não uma campanha, não uma reparação, um projeto de verdade. Quero construir algo que seja útil de verdade. Um centro social que una educação, assistência jurídica e inclusão comunitária. Não como vitrine, mas como base. Só tem sentido se for com você. E nos seus termos. Ela leu e releu. E não respondeu. Foram 2 dias em silêncio, até que na terceira manhã, ela digitou. Podemos conversar, mas quero ver os detalhes no papel. O encontro foi marcado em uma sala emprestada de uma ONG parceira, longe do centro financeiro. Eduardo chegou com um fichário nas mãos. Vestia jeans e uma camisa sem logotipo. Pela primeira vez, parecia um homem comum. Marcela entrou com passos firmes. Sentou-se sem estender a mão. Então, disse. Ele abriu o fichário, mostrando esboços de estrutura, setores interdisciplinares, previsão de parcerias com universidades públicas, espaço para cursos de capacitação, um núcleo jurídico gratuito para atendimento popular e oficinas culturais abertas à comunidade. Isso foi ideia sua? Perguntou ela, ainda cética. Em parte, mas é a sua vivência que pode transformar isso em realidade. Você não quer montar isso para limpar a imagem da empresa. Não, saí da estrutura formal. Estou fazendo isso por fora, com recursos próprios e apoio de quem entende que o modelo atual não funciona mais. Marcela folheou as páginas devagar. Por que eu? Porque você já fez isso.
porque você entende o que significa ensinar alguém a escrever o próprio nome, e porque eu não quero repetir os erros de sempre, mas entendo se preferir não se envolver. Ela fechou o fichário. Eu tenho algumas condições. Diga, eu não sou funcionária. Não assino contrato que me submeta à hierarquia corporativa. Sou sócia fundadora, em condições iguais. Decido junto. E quero carta branca para montar a equipe. Fechado. Quero autonomia sobre a linha pedagógica. E o jurídico tem que ser formado por gente que conheça a realidade de quem vai entrar por aquela porta. Nada de gabinete em ar-condicionado. Concordo. E se em algum momento você tentar transformar isso em publicidade, eu saio. Eduardo não hesitou. Você tem minha palavra. Marcela se recostou na cadeira. Pela primeira vez, seus olhos suavizaram. Então temos um acordo. O projeto começou a tomar forma de maneira orgânica. Alugaram um espaço antigo numa vila urbana que havia sido desativada, com estrutura de galpão e pátio amplo. Lá montaram o Centro Popular de Direitos e Saberes, um nome que Marcela fez questão de batizar. A primeira equipe foi formada com precisão cirúrgica. Ex-bolsistas de universidades públicas. Profissionais da periferia, com experiência prática e coração no projeto. Uma pedagoga que havia ensinado alfabetização a adultos no sistema prisional. Um advogado que cresceu num abrigo e agora liderava uma rede de proteção à juventude. Uma artista plástica que transformava grafite em alfabetização visual. Marcela coordenava tudo com uma serenidade que misturava firmeza e empatia. Ela não gritava, não precisava. Sua autoridade vinha da escuta. Eduardo, por outro lado, aprendia a ocupar outro lugar. Sem poder, sem comando. Ele ouvia mais do que falava. E descobria que isso não o diminuía. Pelo contrário. Certa tarde, após uma reunião com a equipe pedagógica, ele se aproximou de Marcela enquanto ela organizava papéis. Está tudo mesmo do seu jeito? Não, respondeu ela sem olhar. Está do jeito que tem que ser. E isso já é raro o suficiente. Ele assentiu. Sabia que era um privilégio poder participar daquilo. Nos corredores do centro, a movimentação começava a aumentar. Gente chegando para se inscrever em cursos. Mães com crianças no colo. Senhores silenciosos carregando cadernos novos. Jovens buscando orientação jurídica. O projeto ainda era piloto, mas já respirava vida. Marcela passava por eles com um sorriso breve, mas acolhedor. Às vezes parava para ouvir uma história, às vezes apenas observava. Numa dessas pausas, uma jovem perguntou: "Você que é a moça da televisão?" "Não, eu sou Marcela." "Só isso." A menina sorriu e respondeu: "Para mim, só isso já é muito." Marcela caminhou de volta para sua sala com a sensação de que, pela primeira vez, estava construindo algo que não precisava se explicar. E dessa vez, com a equipe certa, pelo motivo certo. Na manhã da inauguração da fase piloto do Centro Popular de Direitos e Saberes, o céu estava encoberto, mas o pátio do galpão recebia os primeiros visitantes com uma leve brisa e cheiro de café recém-passado. Não havia fita para cortar, nem discurso cerimonial. Havia gente, e isso bastava. Marcela chegou cedo. Usava calça jeans escura e uma blusa clara com mangas dobradas. Tinha nas mãos uma prancheta e no olhar uma calma que escondia um misto de ansiedade e esperança. Ela percorreu as salas simples, decoradas com cartazes feitos à mão pela equipe. Um dizia: "Ler é não depender de ninguém para entender o mundo." Na sala 2, sentaram-se 8 pessoas para a primeira aula de alfabetização de adultos. Entre elas, Dona Marlene, de 54 anos, mãe de 5 filhos, que criara a todos sozinha e nunca aprendera a assinar o próprio nome. A educadora Soraya distribuiu cadernos novos e lápis. Quando pediu que cada um escrevesse o nome como conseguisse, Marlene olhou para a folha em branco por quase 3 minutos antes de tentar.
Na terceira tentativa, escreveu Marlene, com letras tortas, mas legíveis. Depois chorou. E quando a educadora perguntou por quê, ela respondeu: porque hoje eu posso escrever o nome do meu filho no caderno dele sem pedir ajuda. A notícia correu pelos corredores como uma onda silenciosa. Alguns membros da equipe se emocionaram. Eduardo, que observava da porta, conteve um nó na garganta. Na sala jurídica, um imigrante senegalês, Mamadou, era atendido pelo advogado Rafael. Havia sido preso injustamente por porte indevido de mercadoria. Vendia pulseiras artesanais nas calçadas da cidade. Não falava português fluentemente. Assinara documentos sem entender. Rafael ouviu, traduziu, explicou. E na semana seguinte conseguiu uma audiência com liminar para suspender o processo. Mamadou saiu do centro com os olhos marejados e um aperto de mão forte que dizia mais que qualquer agradecimento. Esses relatos começaram a se multiplicar. Uma adolescente trans conseguiu acesso ao seu nome social na escola com a ajuda da equipe do centro. Um idoso de 68 anos tirou sua primeira identidade. Uma mulher surda teve acesso a uma oficina com intérprete de Libras pela primeira vez. Marcela acompanhava cada caso de perto. Não interferia diretamente em todos, mas sabia os nomes, os rostos, os detalhes. Costumava dizer: não estamos oferecendo caridade, estamos devolvendo direito. Em poucos dias, o centro virou assunto em rádios comunitárias, páginas de educação alternativa e blogs ativistas. A imprensa maior demorou a chegar, mas quando chegou, veio em peso. A matéria do El País Brasil foi a primeira. Centro fundado por ex-secretária promove inclusão real com recursos mínimos e impacto imenso. A jornalista descreveu o local com precisão emocional. Simples, funcional e vivo. Outros veículos seguiram. A visibilidade atraiu mais voluntários, pequenas doações e a curiosidade de quem sempre vira iniciativas, assim como utopia. Numa roda de conversa, Marcela foi perguntada sobre o segredo do sucesso. Não há segredo, respondeu. O que existe é escuta, confiança e consistência. E ninguém aqui veio salvar ninguém. Todo mundo aqui tem algo a ensinar. Na estrutura do centro, criou-se um mural chamado Primeira Vez. Ali, fotos polaroides eram afixadas com pequenos relatos. Primeira vez que escrevi uma carta. Primeira vez que me senti segura para falar. Primeira vez que fui ouvida sem pressa. O mural crescia rápido. Tornou-se uma atração silenciosa entre visitantes. Com a operação ganhando corpo, Eduardo propôs a Marcela que ela assumisse oficialmente a liderança do programa. Não apenas como rosto, mas como coordenadora institucional. Ela hesitou, mas aceitou com uma condição: nada de cargo enfeitado. Sem siglas, sem pompa. Pode colocar Marcela Andrade, coordenação geral. Era o suficiente. A equipe celebrou, não com festa, mas com trabalho. No final da tarde daquele dia, todos se reuniram no pátio, tomaram café com bolo de milho, conversaram, riram. Marcela observava de longe. Ao seu lado, Soraya comentou: sabe, quando me chamaram para esse projeto, eu achei que fosse mais um. Mas aqui é diferente. Aqui a gente não entrega solução, a gente caminha junto. E isso é raro demais. Marcela assentiu. Olhou em volta, respirou fundo. O que um dia fora apenas papel agora era concreto. E o concreto, agora, ganhava pulsação. O letreiro luminoso da entrada do Centro Popular de Direitos e Saberes refletia as luzes suaves do entardecer. Lá dentro, os corredores ecoavam passos calmos e vozes baixas. Um murmurinho constante de aprendizado e convivência. Num desses corredores, as paredes estavam cobertas por desenhos das turmas, mãos coloridas, livros abertos, números pintados em giz. Em cima de uma das portas estava um quadro negro onde alguém sempre escrevia uma frase que servia de reflexão diária. Naquela manhã, lia-se: o que não precisa ser dito é o que mais vale. A letra era mais firme e organizada do que a maioria.
e Eduardo reconheceu imediatamente que fora escrita por ela. Ele parou, observou, sentiu certa reverência. A frase parecia sintetizar tudo o que estavam construindo. Silêncio com sentido, convivência sem histeria, presença sem alarde. Eles não precisavam criar datas para celebrar um suposto romance, nem rótulos para definir sua relação. O afeto que crescia era cerne da parceria, sadio, maduro, pautado no respeito mútuo. Isso não impedia que, nos olhares trocados, houvesse um reconhecimento silencioso que falava de admiração profunda, mas também de limites sabidos. Numa tarde de quinta-feira, eles estavam em reunião no salão de convivência, discutindo o próximo passo do projeto digital que visava integrar tecnologia comentada no plano piloto. A mesa estava repleta de papéis, um laptop aberto, canecas com borra de café. O contraste entre o modesto espaço físico e a magnitude do que narrava ali era simbólico. O digital pode ampliar nosso alcance, argumentou Eduardo, apontando para gráficos em sua tela. Mas precisamos garantir que não se perca o contato pessoal, que é o que realmente transforma. Marcela estudou os dados com atenção, respirou e respondeu pausada. A gente precisa mesmo disso, admitiu. Mas precisa ser feito com sensibilidade. Se transformarmos tudo num aplicativo, corremos o risco de banalizar a experiência de trocas reais, de escuta. Não quero que percam a dimensão humana do lugar. Ele assentiu devagar, atento. Concordo. E talvez possamos prever encontros híbridos, oficinas presenciais semanais e gravações curtas para serem assistidas depois, sugeriu ele. Seria uma forma de manter o elo com quem está longe. Ótimo, respondeu ela, visivelmente satisfeita com o meio termo. Vou incluir isso no planejamento pedagógico. E assim, mais uma vez, eles encontraram sintonia. Sem certezas absolutas, mas com um alinhamento emocional. Mesmo que tentassem invisibilizar essa dimensão de parceria, a mídia, claro, não permitia. Quando foram fotografados, sem grandes poses, apenas voltando de um encontro com um grupo de financiadores sociais, surgiram nas redes manchetes do tipo "Novo casal da conquista social", "Eles são o símbolo do amor moderno" e outras versões sensacionalistas. As fotos mostravam uma imagem cotidiana. Marcela comentou algo baixo e ele sorriu discreto. Marcela soube disso por mensagens rápidas de amigos. Eduardo por notificações do Google Alert. Os rumores, tantas vezes baseados em palpites rasos, irritavam mais do que interessavam. Então veio a entrevista da revista Perspectiva. Foi direto. "E a relação entre você e Eduardo Lemos?" perguntou a entrevistadora. Ela respirou fundo e respondeu: "Somos parceiros, na essência da palavra. Isso é mais raro do que qualquer rótulo romântico." As palavras geraram uma onda de respeito. Quem acompanhava a trajetória deles sentiu que aquela definição era, sim, algo poderoso. Ele, por sua vez, participaria de um podcast progressista em breve, mas preferiu responder pela escrita, num quadro virtual gravado postado no perfil do podcast. Perguntaram da mesma forma: "O que vocês têm é uma história de amor?" A resposta dele foi pausada, sincera. "Talvez, mas não da forma que esperam. É uma história de reparação, de escuta, de construção. Amor, se existir, é aquele que constrói sem possuir." Essa diferenciação foi amplamente compartilhada, virando hashtag Parceria Sem Rótulo e ganhando adesão em debates de redes sociais, inspirando pessoas a repensarem relações. Mesmo com o destaque, a mídia os procurava. Um portal de notícias empresariais publicou uma nota dizendo: "Eles trabalham juntos, mas será mesmo apenas parceria? Ou há algo além do profissional?" A manchete foi clara: sinônimo de venda de imagem. Daí em diante, eles passaram a fechar a agenda pessoal. Não precisavam explicar. Nossa história era essa, colaborativa e respeitosa. Quando eram entrevistados, eles reafirmavam a mesma mensagem:
Não cederiam à pressa nem à superficialidade. Depois de uma assembleia comunitária no sábado de manhã, eles ficaram para organizar cadeiras dentro do auditório. A chuva caía lá fora, batendo nas janelas e contra o centro, que começava a esvaziar. Ele empilhava um banquinho, ela empurrava uma fileira de cadeiras. Fizeram isso lado a lado, sem rótulos. Momentos simples, marca genuína de cumplicidade. "Você sabe o que eu mais admiro nisso tudo?" Ele perguntou, enxugando o suor da testa. "O quê?" Ela respondeu, enquanto recolhia papéis. "Que você nunca precisou gritar para ser ouvida." Ela parou por um segundo, levantou a cabeça. Os olhos dela buscaram os dele, rapazes descobrindo, leitura mútua, familiaridade sem etiqueta. "Eu só esperei o mundo cansar de ouvir os mesmos de sempre", foi a resposta simples. O silêncio veio de novo. Não era constrangido, era cheio de significado. Ambos sabiam que algo existia entre eles. Um carinho distinto, diferente do óbvio ou melodramático. Era a afetividade concretizada em ações, escuta e convicção. Quando saíram para apagar as luzes, ele pegou um pano velho e limpou manchas no corrimão. Ela separou papéis para descarte. No meio da noite, decidiram fechar o portão. A chuva baixou de intensidade, os pingos desaceleraram. Eles estavam juntos, colidindo em silêncio. Mas havia sentido e peso no silêncio. Ele parou, olhou para ela. "Obrigado", disse baixo, quase num sussurro. Ela sorriu sem resposta. Ele voltava ao carro. Ela seguia para casa. Daquela noite, surgia a prova de que parceria pode ser amor, sem precisar styling, dedicação desperta, justificável ou convencional. É cumplicidade construída no sagrado do silêncio e do reconhecimento mútuo. Eles tinham virado símbolo não por estarem juntos, mas por terem ripado a mania social de reduzir narrativas. A história deles era de parceria que inspirava. E isso era mais incrível do que qualquer manchete romântica. A primeira manchete foi discreta. Um blog de economia alternativo publicou: "Investidores silenciosamente retiram apoio de tradicionais holdings para financiar impacto social direto." Dentro do artigo, o nome da firma onde Eduardo fora sócio aparecia discretamente, sem alarde, mas com significado. Nos corredores envidraçados do 8º andar da sede da empresa, o efeito foi imediato. 2 contratos internacionais não foram renovados. Um parceiro de longa data suspendeu os repasses até reestruturação de diretrizes éticas. Mas a direção ainda subestimava o impacto. Até que em menos de 15 dias, 6 funcionários seniores, 3 da área jurídica, 2 da comunicação e 1 das gestoras de projetos, pediram demissão. Os comunicados internos alegavam projetos pessoais, mas as redes contavam outra história. Alguns deles apareceram como voluntários em fotos publicadas nas redes do Centro Popular de Direitos e Saberes. O contraste era gritante. Enquanto a firma tentava salvar a própria imagem com campanhas genéricas sobre diversidade e valorização de talentos, o centro fundado por Marcela e Eduardo crescia a passos firmes e com autenticidade. Nos primeiros 6 meses, o centro já havia registrado mais de 1.000 atendimentos, 200 matrículas em cursos de alfabetização e 70 ações jurídicas resolvidas com sucesso. O espaço, antes limitado, agora expandia com doações espontâneas de empresas menores, sindicatos e até ex-alunos. Marcela mantinha tudo com pés no chão. Apesar da visibilidade crescente, fazia questão de evitar o espetáculo. Nenhuma visita oficial era agendada sem propósito. Nenhuma nova parceria era firmada sem critério. Eduardo, cada vez mais integrado ao ritmo do centro, assumia funções práticas, organizava agendas, respondia e-mails, coordenava reuniões com apoiadores. Não havia resquício do executivo arrogante. No lugar dele, havia um homem reaprendendo a estar no mundo.
A imprensa noticiava o centro como modelo de gestão humanizada, enquanto as ações da firma despencavam discretamente no mercado fechado. Do lado de fora, o colapso da estrutura corporativa parecia sutil, mas por dentro era um desmoronamento. A última cartada desesperada veio de onde poucos esperavam: Viviane. Desde o escândalo da live ofensiva, sua imagem pública havia derretido. Contratos com marcas haviam sido suspensos. O perfil no Instagram, antes repleto de publis e viagens, agora parecia um arquivo desatualizado. Ainda assim, ela tentava manter influência, e a vingança parecia o único palco que lhe restava. Viviane surgiu em uma entrevista ao vivo, em um canal de debates polêmicos, insinuando que o centro social era um disfarce bem articulado para autopromoção e interesses políticos. Chegou a sugerir que havia interesses financeiros ocultos e que Marcela manipulava narrativas com falsa humildade. A tentativa teve o efeito oposto. Usuários resgataram o histórico público de Viviane, os vídeos, os comentários agressivos, as alianças com políticos de discursos elitistas. Rapidamente, a entrevista foi desmentida por diversas vozes influentes, inclusive jornalistas sérios. Marcela não respondeu publicamente, mas, numa conversa privada com a equipe, disse: "Não precisamos combater isso, precisamos continuar fazendo o que fazemos. A verdade sustenta quem não precisa de teatro." Eduardo, por sua vez, foi quem a procurou. Foi até o estúdio da rádio, onde Viviane fizera a entrevista. Pediu 2 minutos ao vivo para defender o direito à integridade de uma causa coletiva. O pedido foi negado, mas sua declaração gravada circulou em redes e foi reproduzida por diversos portais. O que fazemos não precisa se defender, porque o impacto está na prática. Se alguém tem dúvidas, que venha até aqui e veja com os próprios olhos. As palavras ecoaram. Na semana seguinte, representantes de um fundo internacional de impacto social desembarcaram em São Paulo para visitar o centro. Passaram 2 dias em imersão com a equipe. Saíram de lá com um plano de financiamento trienal para a expansão regional. Enquanto isso, a antiga firma vivia seu pior trimestre em uma década. A tentativa de rebranding institucional, com campanhas genéricas e frases recicladas, soava cínica diante da autenticidade do centro. Um dos investidores mais antigos escreveu em uma carta aberta: "Não posso continuar financiando estruturas que promovem a exclusão sob a maquiagem da inovação. Prefiro investir em quem transforma de verdade." Essa frase, republicada por centenas de perfis, virou lema de um novo movimento: o desinvestimento ético, incentivando pessoas a redirecionarem apoio de grandes conglomerados para iniciativas sociais locais e transparentes. No último mês do ano, os sócios da firma convocaram uma assembleia interna. O clima era de tensão. As decisões giravam em torno de fusões, cortes, novas lideranças, mas já era tarde. O que havia sido corroído não era apenas financeiro, era estrutural, moral, irreversível. Alguns funcionários começaram a se referir ao prédio como o castelo de vidro, bonito por fora, oco por dentro. No centro, o movimento era outro. "Abrimos mais uma turma de reforço escolar para adolescentes", informou Soraya durante uma reunião da equipe. "E temos agora fila de espera para oficinas de direitos civis." Marcela ouviu tudo com olhos atentos, anotava, observava e no final dizia sempre: "A prioridade continua sendo o cuidado, e o cuidado não pode virar máquina. Vamos devagar, mas firmes." O centro seguia crescendo, não como uma explosão, mas como raiz, e raízes, quando profundas, resistem a qualquer vendaval. Era fim de tarde, quando Marcela passou lentamente pelos corredores do Centro Popular de Direitos e Saberes, agora em plena expansão. O sol se infiltrava pelas janelas largas e riscava faixas douradas no chão de cimento liso.
O som das aulas ecoava entre as paredes como música viva. Palavras soletradas, risos contidos, perguntas tímidas. Ela parou diante de uma sala onde um menino de talvez 9 anos se levantava, segurando uma folha de papel com as 2 mãos trêmulas. Tinha o cabelo crespo bem aparado, olhos grandes e uma voz fina que vacilava no início, mas ganhava ritmo à medida que lia. No papel eu me encontro, nas palavras me escondo, porque no mundo lá fora, às vezes, eu não sou todo. A sala ficou em silêncio. A monitora, emocionada, pediu palmas. Marcela ficou parada do lado de fora, escutando com olhos marejados. Aquele menino nunca havia frequentado uma escola formal até 2 meses atrás. Chegara com o pai, ambos recém-despejados, acolhidos pelo centro numa triagem de emergência. Hoje, ele recitava poesia diante de uma turma inteira. Era isso. Era exatamente isso. Mais adiante, no refeitório adaptado, idosos conversavam sobre as aulas de escrita básica. Um deles mostrava a carta que havia conseguido escrever para o filho com quem não falava há anos. Em outra sala, uma mulher indígena fazia um atendimento jurídico com tradução em sua língua de origem. Iniciativa nova, implantada pela própria Marcela após conhecer sua história. Na sala da coordenação, Eduardo revisava documentos de um novo plano de expansão. Traçava com calma as propostas de replicar o modelo do centro em outras 3 cidades, começando com parcerias locais, sem intervenção vertical. Quando Marcela entrou, ele não percebeu de imediato. Só levantou os olhos quando ela se aproximou e tocou levemente sua mesa. "Aconteceu de novo", disse ela com um meio sorriso. "O quê?" Um menino que nunca pisou numa escola recitou poesia na frente de todo mundo. E foi ouvido. De verdade. Eduardo sorriu. Não se surpreendia mais, mas cada uma dessas histórias ainda o atingia como a primeira vez. "Estamos prontos para abrir a próxima sede", disse ele, apontando o planejamento. "E quero que você vá comigo apresentar o projeto." "Você sabe que não gosto de palco", ela respondeu divertida. "Mas você sabe que já está nele", disse ele, olhando firme. "Só que, diferente dos outros, você faz o palco virar chão." Marcela não respondeu. Caminhou até a janela. Olhou o movimento no pátio. Um grupo de jovens fazia grafites coloridos no muro lateral. Pintavam palavras como justiça, cuidado e escuta. Nada de slogans, apenas o que viam ali dentro. "Às vezes eu ainda fico surpresa", disse ela, sem se virar. "Não com o que a gente construiu, mas com o que isso desperta nas pessoas. É como se elas se dessem conta de que estavam sempre prontas, só precisavam de espaço." "Você deu esse espaço", Eduardo murmurou, levantando-se e ficando ao lado dela. "Nós demos", corrigiu. Eles ficaram ali em silêncio. Não havia música, nem barulho de fundo. Apenas a respiração leve de um lugar vivo. Naquela noite, a equipe do centro se reuniu para um sarau comunitário. Crianças cantaram. Adultos contaram causos. Uma senhora de cabelos grisalhos leu em voz alta o primeiro parágrafo de um conto que escrevera na oficina. Quando terminou, lágrimas escorriam de seus olhos. Ao final do evento, enquanto cadeiras eram empilhadas e abraços trocados, Eduardo e Marcela se afastaram um pouco da multidão. Sentaram-se lado a lado em um dos bancos do jardim. "Lembra do começo?" ele perguntou com voz baixa. "Qual parte?" ela retrucou, brincando. De aquela onde você disse que só iria ao evento da firma para mostrar quem era." "Mostrei? Você não só mostrou. Você criou um novo caminho." Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Às vezes penso que, se tudo tivesse sido diferente, se eu tivesse sido ouvida antes, talvez nem esse centro existisse. Talvez. Mas o que importa é que agora, todo mundo aqui está sendo visto." Ela o olhou. Ele retribuiu o olhar. Ali não havia promessas, não havia juras. Só havia uma certeza compartilhada, silenciosa, como o ar que os cercava. Aquilo que haviam construído
era real e necessário. Sem precisar de manchetes, sem precisar provar. Estavam juntos, sem contratos, sem pressa, apenas lado a lado. Quando as luzes foram apagadas, Marcela deu um último olhar ao pátio iluminado pela lua. Crianças ainda corriam ali, retardando a ida para casa. Jovens desenhavam os últimos contornos no mural. Um grupo discutia ideias para a próxima oficina. Ela sorriu. E ali, no coração de tudo, num banco qualquer, ao lado de quem um dia fora o símbolo do sistema que ela desafiou, Marcela pensou: era possível mudar, mas era preciso ser visto. E foi então que a história terminou. Silenciosa, mas marcada. Ser visto é o primeiro passo para mudar o mundo. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe com a gente sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.